Bom dia, que Jesus venha nos abençoar mais uma vez aqui meditando na palavra do nosso Deus, palavra que é viva e eficaz, palavra que é mais penetrante do que a espada de dois gumes. O Senhor nosso Deus é poderoso, o nosso Senhor Deus é maravilhoso, onde nos deixa as palavras fixada aqui no livro chamado Bíblia Sagrada, a Bíblia que é a boca do Senhor a falar conosco. 1 João, aquele 1 João é o João que é antes de Apocalipse, grudadinho quase em Apocalipse, quase no final da Bíblia. 1 João 4 diz assim: os falsos profetas, amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Palavra riquíssima, maravilhosa, palavra do nosso Pai Celestial para nossas vidas, para o nosso coração. Aqui o profeta está dizendo com muito carinho, né, chamando os seus filhos na fé de amados. Amados, não creiais em todo o espírito, provai se o espírito são de Deus. Toda árvore que é boa, ela dá bons frutos, e toda árvore que é má, ela não dá bons frutos, em si maus frutos. Assim são aqueles que se dizem ser de Deus, mas não são. Os falsos profetas aqui, eles vão dizer que são de Deus verdadeiramente, mas será que estão sendo verdadeiros diante do Senhor? Será que eles estão dando aquilo que o Senhor quer que eles dão? Um verdadeiro testemunho? Será que eles estão pregando a verdade, o qual o Senhor quer que prega? Porque a palavra diz que os lobos, eles vêm para devorar, mas o verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta, o verdadeiro pastor, ele vem para ajudar as ovelhas, guiar as ovelhas para os caminhos santos do Senhor. Os falsos profetas, eles têm mais interesse em si do que interesse no povo de Deus. Por isso que a gente tem que conhecer. Quando nós ouvimos uma palavra, é bom consultar a Bíblia. É bom saber se aquela palavra que veio na boca do profeta é a palavra verdadeira do Senhor. Porque muitos têm distorcido a palavra do Senhor, né? A gente sabe que sempre houve os falsos profetas, na verdade. Mas, ultimamente, eles estão crescendo em maior número, porque o interesse vem primeiramente para eles. E a gente precisa estar atento sobre os falsos profetas, porque aqui diz que já se tem levantado no mundo, então sempre teve. Mas nos últimos dias nós sabemos que se multiplicarão o número dos profetas enganadores, dos falsos profetas. Nós não devemos dar ouvido aos falsos profetas, por isso que é importante a gente estar meditando na Bíblia,
Porque a palavra diz que, se possível fosse, eles enganariam até os próprios escolhidos. Mas eu não acredito, que diz se possível, né? Então não é possível que vai enganar os que são escolhidos do Senhor, só os profetas. Nós temos que estar atento com aquilo que nós ouvimos. Está escrito na Bíblia, buscar o discernimento do Espírito Santo, né? Muitas vezes vem usando a palavra do Senhor para enganar as pessoas, né? Usando o nome de Deus para enriquecer, usando o nome de Deus para ganhar status, famas, e não é isso. A palavra de Deus não é comércio. A palavra de Deus é para ser vivida, é para ser seguida e para aprendermos andar na direção de Deus, né? Lâmpada para os meus pés são a palavra do Senhor, né? O Senhor diz: lâmpada para os meus pés são luz para o meu caminho, e lâmpada para os meus pés são as palavras do Senhor. Então, na verdade, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito anticristo, o qual já ouviste que há de vir. Então haverá, né? Já há e há de vir mais profetas, né? Que vai falar que Jesus Cristo não veio em carne. Mas nós bem sabemos que Jesus Cristo veio em carne como homem. Nós sabemos pela Bíblia que o próprio Deus criou da sua essência, do seu próprio, da essência de Deus, ele criou o seu Filho Jesus Cristo. E ele mesmo formou no ventre de Maria, né? Maria achou graça diante de Deus e Jesus nasceu de Maria. Jesus precisou nascer como homem. Ele precisou viver como um homem no meio dos homens, porque o pecado entrou por um homem, e por um homem o pecado foi expiado pelo sangue na cruz do Calvário. Então quer dizer que Jesus viveu como um homem aqui na terra. Então, o nosso Jesus veio como homem. Então, o nosso Jesus é o próprio Deus, a própria essência de Deus. Ele veio como carne, como homem. Sim, ele viveu no meio dos homens, ele andou com os homens, ele provou dores dos homens, ele provou fome, ele provou tudo que nós provamos hoje, Jesus provou. Então nós temos que crer que o Evangelho, ele foi feito conforme Deus quis fazer. Deus criou essa história maravilhosa que nós lemos na Bíblia, mas como a humanidade sempre quebrava aliança, todos quebraram aliança no passado, e Deus, por nos amar, por amor de nós estávamos destituídos todos da glória do Senhor, mas através dele mandar seu filho na terra, né? Viveu na terra naquela época, foi crucificado para expiar o nosso pecado. Foi um plano perfeito que Deus fez para poder salvar a muitos, né? Senão não teria salvação mais. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi no intuito de salvar a todos quanto vinha a ele, né? Ele se fez primeiro de João, ali no primeiro capítulo, diz que o verbo era
No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, né? Então, Jesus se fez carne e habitou entre nós, sim. Então, Jesus veio para nos salvar da perdição, veio nos salvar do mundo de horror, veio nos salvar do adversário, né? Veio nos salvar da condenação eterna. Então, Jesus sim veio. E é esse Jesus que hoje ele nos convida todos os dias para vir a Ele, porque sem Ele nós não vamos conhecer o Pai. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão, né? Ninguém vem ao Pai, né? Se não passar pelo Jesus, pelo nosso Cristo Redentor. Então, que nós possamos aceitar Cristo, nosso Salvador, para um dia contemplarmos a face do Senhor, nosso Deus. Então, Jesus é maravilhoso, Jesus tem a mesma essência de Deus, Deus é Jesus, Jesus é Deus, e o Espírito Santo está conosco aqui para nos orientar. Então, só os profetas, quando vier dizer que Cristo não veio de carne, não creiais. Então aqui fala assim, filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então maior é o que está conosco, que cremos que Jesus Cristo é Deus e que veio para nos salvar, para nos libertar da condenação eterna, para libertar de morar ali com o adversário na eternidade, e morar assim com o Senhor na eternidade, né? Glórias a Deus por isso, porque nós somos de Deus, e quem é de Deus tem que estar bem atento para que as pessoas não queiram nos enganar, distorcendo a palavra do Senhor. Então, glórias a Deus, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus é maior, Deus é amor, Deus é providência, Deus é socorro, Deus é fortaleza, Deus é refúgio, Deus é maravilhoso. Se for fazer uma lista do que Deus é, nossa, é inúmeras as virtudes, as qualidades do Senhor. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Então vamos seguir esse Deus maravilhoso. Enquanto há tempo, enquanto as portas das igrejas estão abertas, porque vai chegar um dia que as portas vão se fechar. E quando essas portas se fecharem, não tem mais como a gente buscar o Senhor, porque o Espírito Santo já vai ter retirado da terra. Então agora é o tempo, hoje é o tempo, procurar uma igreja, procurar meditar na palavra, procurar se achegar mais pertinho do Senhor, compreender mais sobre a Bíblia e saber que o amor dele foi e continua sendo tão grande a ponto de mandar seu filho para que passasse tudo o que não precisava passar, né? Como Cristo passou na terra. Todo tipo de humilhação, de vitupério, de escarnecimento, de tudo. Mas foi por uma boa causa, para que um dia nós podemos glorificar eternamente o nome do nosso Deus e contemplar sua face. Tá? Ainda é tempo. Amanhã não nos pertence. É hoje. Hoje o dia de você tomar uma decisão e buscar a Deus. A palavra só diz: buscar o Senhor enquanto há tempo, invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Então, esse é o convite para que você, assim como eu, pela misericórdia do Senhor, pela bondade, pelo amor do Senhor, estou buscando ao Senhor e pedindo força para que Ele me dê até o final, né? Até o dia que Ele vem buscar, ou o dia que Ele vem buscar a igreja, para permanecer firme na presença do Senhor, firme esperando as promessas do Senhor. Então fique aí na firmeza. Se você serve o Senhor e por um motivo está fraco,
abatido, desanimado, não fique não. Se anime no Senhor, se alegre no Senhor. Mesmo que tiver difícil, se alegre, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus abençoe.